Então agora a gente vai resolver o exercício número 2 do método dos esforços. Então a gente tem essa viga simples, né? Uma viga com uma carga distribuída de 10 kN por metro. E o exercício pede para a gente resolver ela descobrindo primeiramente o momento da reação no apoio A. Então, analisando essa viga, a gente tem aqui algumas incógnitas, né? Como no apoio A ele é um apoio engastado, então aqui nós temos o VA, de baixo para cima sempre com positivo, o HA da esquerda para a direita, e como ele é engastado, aqui a gente também tem uma incógnita que é o MA, que é o momento no apoio A. Aí formando já três incógnitas. E no ponto B, nós temos aqui uma reação de apoio chamada VB. Como temos 4 incógnitas no total, ele se torna uma estrutura hiperestática. Estrutura hiperestática, a gente tem algumas teorias para resolver ela. Nesse caso, a gente está estudando o método dos esforços. Então, a gente tem 4 incógnitas, seria 3 equações por equilíbrio, aí faltando uma equação para a gente descobrir, que vai ser através da deformação do método dos esforços, que a gente vai substituir o MA por M1, que é vai ser uma força unitária aplicada naquele ponto, que a gente vai descobrir ela depois. Como o exercício pede primeiramente para eu descobrir MA, eu vou substituir MA por M1. Então, o meu apoio B continua sendo o mesmo. Ali, no caso, é um apoio móvel. E aqui, como eu tirei a incógnita MA para virar M1, eu tenho um apoio fixo. Essa é a minha estrutura isostática do sistema principal. Como essa estrutura aqui se deforma? Ela vai ter uma deformação nesse apoio e uma deformação no outro apoio, formando aqui um ângulo θ de rotação desse ponto. E o meu E1, com os mesmos apoios, móvel e um fixo. Se eu tirei o MA daqui, aqui eu vou ter aplicado um M1. Que no exercício anterior a gente aplicava X1 porque era uma força, que nesse caso é um momento. Depois de descobrir a nossa estrutura principal, a gente precisa montar duas estruturas. O nosso E0, que é a estrutura principal com o carregamento real, e o E1. Importante a gente lembrar dos aparelhos de apoio. Então aqui a gente considerou um aparelho móvel, que ficou igual à estrutura hiperestática, e aqui um aparelho fixo, que a gente tirou o momento desse ponto. E para a estrutura E1, ela fica igual os aparelhos de apoio. A única coisa que muda são os carregamentos. Sendo aqui no E0 o carregamento original de 10 kN. Podia aqui ter outras forças aplicadas, mas nesse caso só tem a carga distribuída. E aqui no segundo caso, na estrutura E1, tem o momento M1, que é um momento unitário no ponto. Aqui é importante a gente visualizar a teoria, onde a gente está falando sobre deformações. Então, no primeiro caso, a nossa viga se deforma dessa maneira, por causa desse carregamento aplicado, e ele gera, aqui no apoio A, uma rotação, que aqui a gente chama essa rotação de θ1, porque a gente está falando sobre o local 1, e 0, porque a gente está falando da estrutura E0. Se eu tivesse aqui outra rotação, aqui seria rotação 2, 0. E no segundo caso, nós também temos uma deformação. Como esse momento está nesse sentido, ele faz a deformação da viga para cima. Então ela vai se deformar mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Onde aqui também tem uma deformação, que é uma rotação, que é a rotação θ,
no local 1, θ 1, e 1, porque a gente está falando da estrutura 1. Então fica θ 1, 1. Da teoria, se a gente somar essas duas estruturas, nós vamos ter aquela estrutura que o exercício deu, que é a estrutura hiperestática. Então a gente tem que o θ daquela deformação na primeira estrutura é igual ao θ 1, 0, isso aqui da estrutura é 0, mais nosso M1, que no caso a gente colocou ele primeiro como sendo unitário, mas no final ele vai resultar o valor de MA da carga que deveria ser aplicada naquele ponto, vezes a rotação θ1. O que significa isso aqui? Que a rotação da primeira estrutura hiperestática vai ser igual a rotação mais uma proporção que é a nossa incógnita MA, que esse M1 vai ser igual ao MA, vezes a rotação θ11, que é da estrutura E1. Sabemos que a nossa primeira estrutura, a rotação é igual a 0. Por quê? Porque é uma estrutura engastada. Se ela é engastada, quando a gente está falando de engaste, e a gente tem a barra aqui engastada, a deformação dela vai sair aqui igual a 0, e depois eu vou ter uma deformação. Diferente quando que é fixo e móvel, que eu já tenho uma rotação. Aqui no caso a nossa rotação ela sai em cima da barra, então a rotação é igual a 0. E o restante da equação aqui é igual θ1, 0, que a gente precisa descobrir, mais o M1, que vai ser o resultado que a gente quer encontrar. Então primeiro a gente vai calcular as rotações, depois a gente vai calcular esse M1, e aqui θ1, 1. Se a incógnita que nós queremos descobrir é o M1, a gente consegue isolar ele. Então a gente tem M1 igual, a gente passa esse θ1, 0 para o outro lado, vai ficar menos θ1, 0, dividido por θ1, 1. Essa é a equação para a gente descobrir o MA, que vai ser igual a M1 no final. Até aí, até concordo que está fácil. O problema é agora que a gente tem que fazer o cálculo das rotações. Então até agora você só viu teoria. Só que agora a gente precisa calcular as rotações. Para calcular rotações, a gente lembra lá de trabalhos virtuais, em que a gente precisa encontrar aqui o θ1, 0 e o θ1, 1. Lá de trabalhos virtuais, a gente sempre tinha uma estrutura real. E aí, para descobrir a rotação, a deformação num ponto, a gente tinha que fazer uma estrutura virtual. Então aqui temos a estrutura E0, que a gente está calculando o θ1, 0. Então a gente tem que fazer a combinação da estrutura E0, então só copiei a estrutura E0, a estrutura isostática, né? Então apoio fixo, apoio móvel, e aí combinar com a estrutura virtual. Como a gente quer achar a rotação nesse ponto, no ponto A, a gente aprendeu lá em trabalhos virtuais que para achar a rotação, a gente precisa aplicar uma carga unitária no ponto. Então eu tenho combinação dessa estrutura E0 com uma estrutura virtual para achar a rotação neste ponto. Para achar a rotação, a gente aprendeu em trabalhos virtuais que a gente pode desconsiderar a força cortante. Por que pode? Porque ela tem uma pequena parcela dentre as deformações. Então a gente pode considerar apenas o momento. E aqui eu vou fazer o gráfico de momento, não vou calcular reações de apoio de nenhuma estrutura, mas você pode fazer detalhado aí, resolvendo e calculando o diagrama de momento. A gente não entra nesses detalhes, porque isso faz parte de uma mecânica das estruturas anterior a essa. Então você já tem que estar sabendo aqui calcular os diagramas. Então na primeira estrutura, uma estrutura biapoiada, com só a carga distribuída, então o gráfico dela vai ficar aqui uma parábola
para baixo, onde o momento máximo dessa parábola é QL ao quadrado dividido por 8. Como resultado, isso aqui dá 20 kN metro. É um momento máximo no ponto que a gente vai usar para a gente olhar na nossa tabela lá sobre a combinação dos gráficos. E nesse segundo caso, como a gente tem um momento aplicado no apoio A, se você for olhar para a esquerda, esse momento aqui está negativo. Então aqui ele vai dar um pico, porque o momento está aplicado no ponto, de -1. E quando a gente vem fazendo as seções para a direita, a gente tem uma diminuição desse momento devido a essa reação no apoio A. Se você não conseguiu ver, faz ao contrário. Vem de lá, ó, quanto que é o apoio, quanto que é o momento naquele ponto? 0, porque é um apoio móvel. Se você vem caminhando aqui, essa reação de apoio vem gerando momento. Então ele vem aumentando até que ele chega aqui igual a -1. Para calcular agora a combinação dos gráficos para você achar a rotação, eu peço para meus alunos fazerem a tabela. Então você vai montar o trecho, o comprimento desse trecho, o gráfico da real que você está combinando do trecho, o gráfico da virtual, e daí da tabela você vai tirar a equação. Nessa rotação a gente tem um trecho só, então a gente pode fazer ele direto, uma combinação do trecho A até o ponto B. Onde o comprimento desse trecho ele é igual a 4 metros. O gráfico da estrutura real a gente tem uma parábola, onde o momento máximo é 20. E o da virtual nós temos um triângulo, em que o lado desse triângulo é igual a -1. Lá da tabela a gente sai com a equação, que é 1/3 do momento real vezes o momento virtual vezes L. Você poderia descobrir isso através da integral também, mas a tabela facilita para combinações simples quais são os resultados. Você pode achar aí na internet de alguns livros tabelas com mais combinações. Eu prefiro utilizar a tabela simples para não haver uma confusão dos alunos quanto às figuras que o gráfico tem de origem, né? Substituindo essa equação, nós temos 1/3, o momento da real é 20, o momento virtual é -1 e o L é igual a 4. Outra coisa, nessa tabela, o momento é representado só pela letra M e o momento virtual pelo M asterisco. Pode ter casos que você vai encontrar um tracinho em cima do momento virtual também. É a mesma coisa, tá? Só muda por causa dos autores que escreveram a tabela. Isso aqui vai ser igual a -26,26. O que significa isso? Para quem está entrando agora aí no vídeo e não acompanhou os anteriores. A gente está resolvendo a parte da deformação referente à integral do momento real vezes o momento virtual vezes dx, que vai ser igual a esse -26,67. Para que você precisa achar aquela integral? Recapitulando, né? A gente está calculando θ 0, que é a rotação devido ao momento fletor, lá de trabalhos virtuais. Como só tem um momento fletor e só tem uma parte da equação de deformação, de rotação. E a gente traz lá de resistência dos materiais que a rotação devido ao momento fletor é igual a 1 dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, vezes o momento de inércia, vezes a integral, que a gente calculou agora, momento real, momento virtual, vezes dx. No nosso caso, isso vai ser igual a 1 dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal, vezes o momento de inércia, e essa integral toda aqui a gente calculou que é menos 26,67. Professor, mas no exercício você não deu o módulo de elasticidade longitudinal e o momento de inércia. Daqui a pouco vocês vão ver que vocês não precisam dele para vocês calcular a estrutura hiperestática, apenas para calcular a deformação em algum ponto que nesse caso do exercício ele não pede. Achamos o θ 0, agora precisamos achar o θ 1.
Professor, é um saco fazer isso? É um saco mesmo, cara. Essa é a parte difícil onde os alunos erram. Então você precisa fazer a combinação da estrutura real e de uma estrutura virtual para você achar a rotação naquele ponto. Então, para achar o θ1, você vai pegar a estrutura E1, que a gente tinha aqui aplicado, o M1, que era igual a 1. Para achar a rotação nesse ponto MA dessa estrutura, a gente aprendeu em trabalhos virtuais que a gente tem que aplicar uma carga unitária nessa estrutura. Nesse caso aqui, como é rotação, um momento unitário. Então é igual a 1. Parece difícil essa matéria, mas você precisa ver que algumas estruturas e combinações elas vão se repetir. Isso aí que você vai conseguir ganhar um pouco de tempo. Então você viu como a estrutura real repetiu com a virtual? Então o gráfico de momento delas também vão se repetir. Então aqui a gente vai ter o mesmo gráfico, o segundo gráfico que a gente teve no anterior, onde o lado aqui vale menos 1, e aí vem diminuindo o momento até que no apoio móvel é igual a zero. E na segunda estrutura, vale a mesma coisa. Para você não se perder, monte a tabela novamente. Trecho, o L do trecho, o gráfico da real, gráfico da virtual e equação. Professor, não quero mais montar o trecho. Sei de cor, estou aprendendo. Isso aqui é um exercício fácil, poucas combinações. Quando você tem muitas combinações, você vai acabar se perdendo. Então o trecho, a gente pode fazer a combinação do trecho inteiro, porque a forma da figura já está triângulo com triângulo. Se fosse formas mais complexas, ia ter que fazer trecho AB, aí aqui embaixo trecho BC, trecho CD, para você ter as combinações. Nesse caso é um exercício fácil, agora que vocês sabem, né? Agora depois que você aprende é fácil, né? Então é mais fácil para você visualizar ele. Depois, quando tiver várias combinações, vai começando a ficar um pouco mais difícil. O gráfico da estrutura real, menos 1. E o gráfico da estrutura virtual, menos 1. Triângulo com triângulo, é bem fácil você achar na sua tabela aí. Vai ser também igual a 1/3 do momento real, momento virtual, vezes zero. Professor, não entendi nada. Posso chutar a equação sempre 1/3? Sua probabilidade de acerto é bem maior, viu, se você chutar. Eu não aconselho chutar, porque quer dizer que você não sabe nada, né? Então, a combinação do momento real, menos 1, vezes a do virtual, menos 1, e o L nesse trecho igual a 4. A gente segue o resultado aqui, é igual a 1,33. O que significa esse 1,33? Ele é integral, momento real, vezes o virtual, vezes dx, isso é igual a 1,33 positivo. Substituindo na equação que vocês viram lá em resistências materiais, que o θ1 é igual a 1 dividido pelo modo de elasticidade longitudinal, vezes o momento de inércia da nossa barra, vezes a integral do momento real, momento virtual, vezes dx. Isso aqui a gente calculou. Então, essas variáveis continuam, vezes a integral de 1,33. Professor, e se esse momento de modo de elasticidade mudasse por cada trecho? Aí você tem que mudar ele também. E se o momento de inércia, a barra tinha uma base maior ou uma altura maior em cada trecho? Vai mudar também. E o objetivo do exercício é achar o MA, que é o momento 1, que a gente tirou da teoria, da equação de compatibilidade, que o θ tinha que ser igual a zero na estrutura hiperestática, que é igual a menos θ1, 0, dividido pelo θ1, 1. Aqui é o grande momento que os alunos erram, que é uma decepção para o professor, porque eu explico uma teoria toda dessa e a pessoa erra na matemática básica. Então você repete aqui sua divisão, e aqui na parte de cima você vai copiar o θ1, 0. A maioria dos erros está aqui, ó. Primeiro é o menos da fórmula, e depois você vai copiar o menos que está vindo da sua equação. Então é menos 26,67
dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal vezes momento de inércia. Então, eu tenho um menos que é da equação e outro menos que veio do θ 0, dividido por 1,33, que é o θ1, dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal vezes o momento de inércia. Posso simplificar a minha equação? Pode. Você pode cortar o módulo de elasticidade longitudinal, o momento de inércia, pelo de cima. Você só pode cortar se as barras elas tiverem um momento de inércia constante durante a barra toda e seja do mesmo material, que é o módulo de elasticidade longitudinal. Se mudar, você vai ter que substituir alguma proporção ou os valores numéricos dela. Então a gente sai nessa equação, fazendo menos com menos, então o resultado vai ser positivo, que o nosso M1 é igual a 20 kN metro. Lembrando que o M1 a gente substituiu no lugar de qual incógnita? Nossa, eu fiz pergunta pro vídeo agora. Desculpa, que na aula eu fico perguntando, né? O MA vai ser igual ao M1, que a gente encontrou que vale 20 kN metro. Professor, então o que a gente fez até agora? Vocês conseguiram achar o resultado da reação de apoio do MA. Então, copiando a primeira estrutura hiperestática que a gente não conseguia resolver, que no apoio B era um apoio móvel, e aqui no apoio A a gente tinha um engastamento. E nisso a gente tinha colocado as reações de apoio, que aqui tinha o VB, aqui o VA, um HA e aqui o MA, que foi o que a gente encontrou agora, que é igual a 20 kN metro. Então você tinha antes 4 incógnitas e a gente descobriu uma, sobrou 3. E essas 3 você consegue tirar através da equação da força vertical igual a 0, somatório de força horizontal igual a 0, e o momento que você pode fazer em algum ponto, no caso MA, igual a 0. Como resultado disso, a gente encontra que o VA, você pode resolver isso sozinho, daí não vou ficar resolvendo aqui. VA é igual a 25 kN, VB é igual a 15 kN, e o HA é igual a 0 kN. E aí chegamos no final do exercício.